Boa tarde a todos. Eu já admiti que estava. Bem-vindos a mais uma conferência do nosso ciclo de conferências da ESEX. Hoje temos connosco o Bruno Leite, que é um educador de infância, já falo sobre ele. Queria antes dizer que a conferência vai ser gravada e, portanto, quem não quiser aparecer depois da gravação, solicito que desligue a sua câmara. Está aqui a ter algumas interferências, desculpem lá esta confusão inicial. Então, Bruno Leite é um educador de infância formado na Escola Superior de Educação de Lisboa, é formador acreditado, portanto é formador da APEI, é vice-presidente de uma associação, Onda Promissora. Eu também não vou falar muito aqui sobre o percurso dele, ele depois, se quiser, pode desenvolver um bocadinho esse seu percurso enquanto educador e o que é que o fez ser educador de infância, como eu também fui, não é? Foi uma opção e ainda bem que tomei essa opção, portanto acho que ele tem o mesmo sentimento que eu. É uma pessoa que se tem dedicado muito às questões relacionadas com a abordagem de projeto, com a metodologia de trabalho com projeto na creche e no jardim de infância, portanto tem feito muitas vezes as suas formações neste âmbito e, portanto, está aqui hoje para partilhar connosco, com os mestrandos da nossa escola e também com o público em geral que decidiu estar presente nesta conferência, aspectos relacionados com esta metodologia, com as vantagens desta metodologia, com as possibilidades desta metodologia. E, portanto, é para nós um prazer tê-lo connosco, ajudar-nos a pensar, provocar-nos e deixar aqui alguns desafios, principalmente para os nossos estudantes que estão a começar agora um percurso e que muitos deles ainda não tiveram a oportunidade de implementar um projeto com crianças, mas que devem estar ansiosos que termine este período de confinamento para que o possam fazer em breve. Portanto, Bruno, muito obrigado pela tua presença. Miguel, obrigado eu, antes de mais obrigado pelo convite, a ti Miguel, não é? Obrigado, parabéns pela iniciativa também ao Politécnico e obrigado a todas as colegas e, portanto, eu já vi que estamos aqui à volta de 100 pessoas e, portanto, há uma grande responsabilidade. Pronto, e como o Miguel disse, é isto, o meu nome é Bruno Leite, eu sou, como eu gosto de dizer, sou, acima de tudo, sou educador de infância. É isso que eu faço todos os dias, das 9 às 5. Tenho 40 anos e iniciei-me nesta coisa das formações há mais ou menos 3, 4 anos, não é? Portanto, fui sendo desafiado primeiro por alguns professores da ESE, depois por alguns colegas que andavam também a dar formação pelo país, e depois pela CEL da APEI, não é? Que me desafiou então para eu preparar então aqui uma formação e através da APEI também dar com a formação pelo país, e é aquilo que tenho feito, andando assim com esta formação da metodologia de trabalho-projeto. O Miguel convidou-me para, no início, aqui, para vir aqui falar, isto ainda era um bocadinho mais um seminário, não é? Portanto, falar até para as alunas, mais direcionado. Depois, então, entretanto, introduzir, então, este seminário dentro do ciclo de conferências e, portanto, aquilo que eu fiz, e estava ainda há bocadinho a falar com o Miguel em off, foi preparar uma apresentação que fizesse mais ou menos as duas coisas. Portanto, onde falássemos aqui de quais é que são os benefícios da metodologia de trabalho-projeto, o porquê desta minha paixão por esta ferramenta, como eu gosto de chamar, e fazer aqui este destaque, é uma ferramenta também, e também dar aqui um bocadinho a pincelada para as colegas, ou para as futuras colegas, para as mestrandas, para elas poderem ficar, que foram agora um bocadinho privadas e condicionadas, fomos todos, não é? E, portanto, para elas ficarem um bocadinho com esta ferramenta, ou com umas ideias do que é esta ferramenta. Eu, quando estava a falar com o Miguel, uma das coisas que eu disse foi que eu gosto sempre de passar a ideia de que a metodologia de trabalho-projeto não é uma coisa nova.
Tá bem? Não é, há muito esta ideia que parece que estamos a falar da última Coca-Cola do deserto, não é? E não é, como eu costumo dizer, não é mesmo. É uma boa Coca-Cola, como eu costumo dizer, mas não é assim uma coisa muito, muito nova. Está longe até de ser uma coisa nova, uma coisa recente. E eu, quando dou estas formações, costumo pôr uma citação que data de 1943, da Irene Lisboa, que diz que a Irene Lisboa, que é a primeira grande responsável, e só para contextualizar de onde é que as coisas vêm, nós às vezes eu costumo dizer muitas vezes, ou quase sempre, temos que tentar perceber de onde é que as coisas vêm, munirmos desse conhecimento. E a Irene Lisboa foi a primeira pessoa de Portugal a trazer esta ideia, este conceito de trabalhar por projeto. E ela dizia uma coisa muito interessante, que dizia que cada projeto contém, era mais ou menos assim, contém em si uma ideia que está sujeita a um desenvolvimento. E que quanto maior e mais oportuna e interessante ela for, essa ideia, não é? Maior será o seu alcance. E ela diz isto em 1943. E, portanto, vocês vejam, isto nasce nos Estados Unidos, esta ideia de trabalhar metodologia, trabalho, projeto, nasce nos Estados Unidos, em meados de 1918, mais ou menos, ligado, curiosamente, porque nós falávamos ainda há bocadinho, eu e o Miguel disto, mas ligado ao primeiro ciclo, perceber como é que de repente esta coisa do currículo do primeiro ciclo que nos prende e que prende tantos colegas, não é? E que parece que condiciona a utilização desta ferramenta, portanto pensem, perceber de onde é que vem a gênese disto, não é? Nasce ligado então ao movimento que eles tinham, que era o Progressive Education, portanto, escola moderna, está bem, mais ou menos, fazendo aqui um paralelo, e portanto isto só para dizer o quê? Que não é novo, e portanto pensar que de repente eu ouço com grande ânimo e fico contente quando ouço falar com colegas com grande ânimo desta ferramenta, mas parece que estão a falar e que muitas vezes parece que estão a ter um contacto com ela agora, e não é nós procurarmos um bocadinho e perceber de onde é que isto vem. O tema, o título desta conferência fala-nos da possibilidade da metodologia trabalho-projeto ser transversal aos modelos pedagógicos, não é? Ser transversal às práticas pedagógicas. Eu não gosto muito de usar sempre o termo modelos pedagógicos porque muitos de nós trabalhamos em instituições onde não temos um modelo pedagógico rígido, ou não seguimos só um modelo. Então os colegas do público sabem isto melhor do que eu. E portanto, eu trabalho na minha instituição com a iScope, portanto eu trabalho com um modelo pedagógico, toda a instituição trabalha com esse modelo pedagógico, mas ainda assim, quem não o faz, quem não tem um modelo pedagógico, tem uma prática pedagógica. Todos nós temos uma prática pedagógica. E, portanto, seja ela depois mais baseada porque há muito esta ideia que a metodologia trabalho-projeto está muito aqui agarrada ao movimento da escola moderna, ao MEM, não é? Há aqui uma ligação quase umbilical, não é? Entre a metodologia trabalho-projeto e o movimento da escola moderna. É verdade, eles aplicam-no muito, mas não são os únicos, não é? Nós, por exemplo, no iScope também aplicamos metodologia trabalho-projeto. Em Régio trabalha-se muito, Malaguzzi falava muito disto, do educador investigador, não é? E, portanto, ou melhor, eu costumo dizer que todos os modelos que são construtivistas, não é? E pensar o que é que são isto dos modelos construtivistas de Piaget, não é? Que foi beber a Kant primeiro, e, portanto, e depois então, quando ele cria este modelo construtivista e todos os modelos pedagógicos que assentam nesta base, não é? É uma base em que o indivíduo é visto como o sujeito ativo da sua própria aprendizagem. E, portanto, se nós virmos a educação, e eu ouço muitas vezes os educadores de infância, não é? Com esta bandeira de fazer a criança ser ativo, ser um agente ativo da sua própria aprendizagem. Não é? Nós dizemos isto muitas vezes, e eu acredito que ao dizermos é porque acreditamos naquilo que estamos a dizer e queremos efetivamente tornar isso depois visível, não é? E, portanto, todos os modelos pedagógicos hoje em dia, sejam eles, volto a dizer, independentemente do nome, toda a nossa prática pedagógica, se assentar neste princípio,
é o mesmo princípio onde assenta a metodologia de trabalho de projeto. E, portanto, daí eu dizer que ela é transversal. Não é preciso, não trabalho com o MEM, então não posso aplicar a metodologia de trabalho de projeto. Posso, claro que posso. Posso se encarar como uma ferramenta e não como um modelo em si próprio, porque ela não é um modelo em si próprio, que é outro erro. Que é outro erro que acontece muitas vezes. Não é? Outro equívoco, que é encarar a ferramenta, que é a metodologia de trabalho de projeto, como um modelo pedagógico. Ela não é um modelo pedagógico, ela está longe de ser um modelo pedagógico. Não é? Um modelo pedagógico tem dentro de si imensas componentes que a metodologia de trabalho de projeto, por exemplo, não responde. E, portanto, ela nunca pode ser em si um modelo pedagógico. Não é? Não podendo ser em si um modelo, porque não é uma extraordinária ferramenta. Pode ser a ferramenta, é a ferramenta que eu uso, que é um dos pilares da minha prática pedagógica. Não é? E, portanto, ela é transversal, daí esta parte da transversalidade desta ferramenta, porque ela pode ser, era o que eu estava a dizer, pode ser usado no MEM, pode ser usado no iScope, pode ser usado, e é usado no Reggio Emília, pode ser usado no Forest School, enfim, pode ser usada esta forma de trabalhar, esta forma de ver a criança, não é? Esta forma de ação deve ser encarada como uma ferramenta, e sendo encarada como uma ferramenta pode ser utilizada nas diferentes práticas. Qual é que é para mim, Bruno Leite, quais é que são os grandes benefícios da metodologia de trabalho de projeto? E porque é que eu sou um apaixonado por esta ferramenta e por esta forma de trabalhar? É porque aquilo que eu vejo na metodologia de trabalho de projeto é a possibilidade de se trabalhar transversalmente e de forma integrada as várias áreas do conhecimento e do desenvolvimento das nossas crianças. E não segmentar. Aquilo que eu ainda vejo muitas vezes quando ando aí de norte a sul do país é a segmentação da educação de infância, que é uma coisa que me faz verdadeiramente confusão, tenho que confessar isto, que é, e nós fazemos às vezes quase inconscientemente, não é? Mas quando nós, por exemplo, dizemos, não, à segunda-feira conto sempre uma história, à terça-feira faço sempre, não, à terça-feira fazemos sempre pinturas, ou à quarta-feira é quando eu faço os jogos lógicos e trabalho a matemática. E aquilo que nós estamos a fazer é segmentar a educação. Não é? É pôr em gaiolas. Hoje vens para a gaiola amarela, depois vais para a gaiola verde, e às vezes admiramos quando eles. Lá segunda-feira faz sempre, à terça-feira faz sempre uma birra para vir à escola. Porque será? Não é? E eles já vão ter a vida toda, no meu entender mal, mas já vão ter a vida toda escolar deles assim. Está organizada assim. Não é? De forma segmentada. Basta nós vermos como é que está organizado já o primeiro ciclo até, muitas das coisas do primeiro ciclo, mas depois a partir do secundário para a frente, então, é tudo assim que está organizado. E, portanto, estamos nós a fazê-lo muitas vezes logo no jardim de infância. E não devemos fazer, porque nós não aprendemos de forma segmentada. Não é? Nós sabemos isto. Eu tive há pouco tempo, tenho uns amigos a viver na Finlândia, um deles é educador de infância, uma delas é uma rapariga, e estávamos há pouco tempo a trocar uns artigos e tal, e ele dizia, a certa altura, estava ali uns artigos de um estudo feito lá, e eles diziam que eles diziam assim, à volta de 70% a 65% a 70% das vezes que nós concebemos uma resposta para dar a alguma coisa que nos é perguntada, aquilo que o nosso cérebro faz é recolhe informação de várias áreas do conhecimento, junta todas, vai buscar cerca de 60% a 70% da vivência que nós temos enquanto indivíduo acerca de determinada problemática e damos a resposta. Portanto, se nós fazemos isto, eu costumo sempre dar esta metáfora, que é, eu para construir uma casa não posso só ter um arquiteto, não é? Tem que ter um engenheiro, não é? Até porque depois o engenheiro é que muitas vezes vai balizar as ideias do arquiteto, não é? Mas depois preciso do pedreiro com o seu conhecimento da prática, preciso do eletricista, preciso do canalizador. E se nós virmos a criança como uma casa em construção, eu não lhes posso dar uma única visão da realidade, achando que essa é que é a única visão que ela precisa de beber para construir a sua casa. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, aquilo que a metodologia de trabalho de projeto faz é que quando as crianças nos vêm com aquelas grandes questões existenciais,
muitas vezes não verbais, eu costumo dizer, maioria das vezes não verbais, não é? E aquilo que nós devemos fazer e que nós fazemos, e que para mim é a grande riqueza, é para dar a resposta a essa problemática que nós acabamos de observar, é ir beber às diferentes áreas do conhecimento de forma integrada, não é? E quando nós as integramos, portanto, o que é que me dizes a área da linguagem e da comunicação sobre isto? O que é que me diz a área das expressões sobre isto? O que é que me diz a área do conhecimento do mundo? E, portanto, o que é que me diz disto, isto? E vou integrando, aquilo que eu estou a fazer é formar na minha criança um questionamento crítico acerca do mundo que o rodeia, não é? E não aceitar as respostas de penso rápido, como eu costumo dizer que nós, muitas vezes, os educadores, damos. Temos outra bandeira, como eu costumo dizer, que é a bandeira da escuta ativa. Isto está muito ligado à escuta ativa e ao currículo emergente, não é? A metodologia de trabalho projeto está muito ligada ao currículo emergente e é esta coisa da escuta ativa. É uma verdadeira escuta ativa. Eu costumo dizer que nós ouvimos muito, escutamos pouco. O que é estranho, porque nós temos duas, não é? Falamos muito. Nós temos duas orelhas e uma boca, como eu costumo dizer, e portanto, se calhar devemos ouvir mais e falar menos. Não é? É só fazer este exercício e ver mais, também temos dois olhos. Isto porquê? Porque, tal como eu estava a dizer há bocadinho, as nossas crianças, muitas das coisas que nos dizem nem sequer é de forma verbal. Principalmente quando estamos em creche, não é? E aplicar trabalho de projeto, quando está em creche, requer muito esta escuta e esta visão ativa do currículo emergente, que nos vai entrando pela porta adentro. O educador, com o auxiliar, vai vendo a necessidade que vai sendo apresentada pelo nosso grupo de crianças. E queremos dar-lhes resposta. Mas não vamos segmentar estas respostas. Não vamos balizar-lhes estas respostas. Vamos abrir o leque. Não vamos... Já não sei quem é que me dizia isto há pouco tempo, numa formação que eu fui, mas a ideia de funil não é uma ideia boa. Não é? E aquilo que nós acabamos muitas vezes por fazer é afunilar aquilo que damos, as nossas interações com as nossas crianças. E a metodologia de projeto, aquilo que faz é exatamente o contrário, é abrir um leque. É mostrar à criança que para chegar aqui eu tenho todo este mundo à volta. E não o contrário, não é? E, portanto, esta necessidade que a metodologia de trabalho-projeto nos obriga, obrigatoriamente, a investigar, a escutar, não é por acaso que a primeira fase de um projeto, depois de identificar a problemática e o problema, não é? Quer seja o adulto, quer seja a criança a verbalizar, quer seja o adulto a observar, não é? É ir aferir junto às crianças qual é o conhecimento que elas têm sobre determinada problemática. E não é aferir, como eu costumo dizer, no interrogatório, que essa é outra ideia que se tem muito grande, que nós viramos e dizemos para as crianças, naquela primeira fase, do que é que nós queremos saber sobre o projeto e o que é que nós já sabemos. E parece que estamos aqui num interrogatório à criança, não é? Que não é assim. Eu costumo dizer que a melhor forma para nós aferirmos o conhecimento que alguém tem sobre determinada coisa é na conversa informal. Não é? No fundo é como nós fazemos quando queremos saber alguma coisa da vida de alguém. Eu digo isto às minhas formandas. Nós não vamos lá perguntar diretamente, até porque a probabilidade dela não responder é grande. Não é? Então, se estiver com mais uns quantos, já tem ali aquele sentimento de julgamento, de avaliação e, portanto, vai-se fechar. Não é? E, portanto, aquilo que eu costumo dizer é que nós aferimos isto através da conversa informal. Mas depois é trabalho do educador, não é? E recolhendo essa informação e devolver à criança. Isto é fundamental, esta outra parte. Não é? Nós recolhemos e devolvemos à criança. Não é? Espelhamos para a criança a construção que nós estamos a ajudar a fazer ou não do seu pensamento. Não é? E é quando elas me dizem muitas vezes, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso, é isto. Não é? Se nós não nos dermos este trabalho de escutar, ouvir e depois devolver à criança, não é? Dificilmente temos a ter aqui uma escuta ativa. E a metodologia de trabalho-projeto obriga exatamente a que isso aconteça. Outra das coisas que eu gosto, que a metodologia de trabalho-projeto traz aos grupos, é exatamente isto ao grupo. É que eu vejo a metodologia de trabalho-projeto como uma promotora da coesão social e emocional do próprio grupo das crianças. Não é? Na metodologia de trabalho-projeto, nós somos obrigatoriamente levados a trabalhar em grupo. Acaba o eu para haver um nós. Claro que cada um
Perdão, claro que cada um sabe e vai espelhar as suas ideias, a ideia do eu, não é? Mas vão ser postas essas ideias no mesmo prato da ideia do outro. E sem julgamento, que isto é uma coisa importante, sem julgar. Quando eu agarro e digo, então, se calhar, tu estás-me a dizer que sabes isto e isto sobre determinada problemática, e sabes isto, e que queres saber isto, não é? E mesmo à partida, o educador presta-se a não julgar logo à partida. Se eu à partida sei que aquilo que aquela criança me está a dizer sobre determinada problemática não se vai verificar a seguir, não é? E espante-se que muitas vezes o educador acha que sabe e não sabe mesmo. E esta é outra riqueza da metodologia de trabalho-projeto, não é? Mas quando eu me presto a resistar, aquilo que eu estou a dizer àquela criança é o que tu sabes conta. O que tu sabes é válido. Não és uma tábua rasa. E isto são pequenas coisas que nós muitas vezes deixamos passar, sem conexão, não é? E quando o outro respeita a ideia, o outro, o par daquela criança, respeita esta ideia também, não é? E partilha o que ele também sabe sobre determinada problemática, isto só pode trazer coesão social àquele grupo. Sim, mas eu não tenho a mínima dúvida, ou melhor, eu vejo isto, e quem aplica já a metodologia de trabalho-projeto, e acredito que em 100 pessoas que aqui estão, várias devem o fazer, sabem perfeitamente isto. A valorização da palavra do outro, não é? Sem esta conexão de julgamento, que nós fazemos muitas vezes. Sem esta resposta rápida, não é? Outro que leva depois, enfim, estas coisas estão todas ligadas, não é? E aquilo que eu estava a dizer, que leva o adulto, quando o adulto se dispõe a isto, não é? Torna-se realmente muito mais desafiante para o adulto trabalhar. Os anos tornam-se muito mais desafiantes para os adultos. O meu trabalho é muito mais desafiante para mim, porque os meus anos nunca são iguais. Eu costumo dizer que os adultos, e nós, os educadores, devemos falar mais vezes em voz alta. Para nos ouvirmos, para nos entendermos. E eu costumo dizer que esta coisa do desafiante, quando eu digo que os meus anos nunca são iguais, há padrões, nós sabemos isto, há padrões que são transversais às crianças, não é? Mas eu tenho um grupo que é todo 5 anos, ou tenho um grupo que é todo 4 anos. A única coisa que eles têm realmente igual é a idade, como eu costumo dizer. Tudo o resto é heterogéneo, não é? Têm todos 4 anos, e então? Aprendemos todos ao mesmo ritmo, somos todos iguais. Não, são todas as pessoas de 40 anos como eram iguais a mim. Não são, certamente, não é? E, portanto, agora, isto traz um desafio maior aos educadores de infância. Se dá trabalho, bolas, dá trabalho. Mas eu costumo sempre dizer, mas este é o meu trabalho, não é? O trabalho dos educadores de infância é se isto levo trabalho para casa, levo trabalho para casa, mas este é o meu trabalho. Sempre, não é? Eu já sei que vai acontecer. Eu costumo dizer, se queres trabalhar das 9 às 5, vai ser. Eu não tenho nada contra os pedreiros, mas vai ser pedreiro, porque tu sais da obra e a tua obra acabou, o teu trabalho acabou. O educador de infância não, o educador de infância vai para casa. O educador de infância está deitado na cama, a mulher está a dormir, ou o marido está a dormir, e o educador de infância está a pensar como é que vai chegar ao Manel, como é que vai chegar ao António, como é que. Esta é uma das belezas e que é desafiante do meu trabalho enquanto educador de infância. E eu costumo sempre dizer, se não querem isto, porque isto dá-vos trabalho, então mudem de profissão. Ser educador de infância dá trabalho. Utilizar a metodologia de trabalho-projeto dá trabalho. Porque aquilo que eu estou a fazer é, estou-me a prestar, a querer chegar àquela criança, a querer chegar verdadeiramente àquele grupo de crianças. Não é? Dá trabalho? Dá. Mas é o que eu costumo dizer. Ouçam, falem em voz alta. Quando eu começo a ouvir muitas vezes hoje, eu já não sei o que é que hei de fazer para o dia da mãe. Eu já não sei o que é que eu hei de fazer e eu digo sempre, ouçam-se, é o que é que eu hei, o que é que eu hei. E nunca eles, não é? Então se calhar não está bem centrada a minha prática. Eu tenho que me centrar neles e não no eu. Não é? E a metodologia de trabalho-projeto obriga-nos a centrar neles, porque não é aquilo que o educador diz. Não é aquilo, não é... Eu costumo dizer, faço sempre dou sempre este exemplo. Eu sou doente pelo Benfica. Pronto, é assim. É o meu maior, eu costumo dizer que não é o meu maior defeito, é o meu maior virtude. Sou doente. Eu nunca fiz um projeto na vida sobre o Benfica. Com muita pena minha, mas nunca fiz com as minhas crianças. Porquê? Porque não estou centrado em mim. Não é? Tem que estar centrado nele. E isto é aquilo que a metodologia de trabalho-projeto nos obriga, é centrar-nos neles. E envolver as famílias neste processo, que é a educação de infância. E que nós agora, por causa dos momentos que vivemos,
tanta dificuldade tivemos em perceber o que é a diferença entre a participação da família e o envolvimento da família. É que participar não é a mesma coisa que envolver, não é? E por esta, não é? E eu costumo dizer que a metodologia de trabalho de projeto conduz-nos a uma coisa muito interessante, que é pegar na participação, não é? Ou levar as famílias a participarem, mas a participação ser vista como o primeiro passo para o envolvimento. Isto só acontece se nós dermos abertura a isso, não é? E a metodologia de trabalho de projeto pode e promove muito isto, não é? Normalmente as pessoas ficam, ou fica-se muito, ou os colegas ficam. A Lilian Katz diz uma coisa muito interessante sobre isto, que é nós devemos ir mais além do que pedir, envolver os pais na parte da pesquisa. Nós, os educadores, fazemos isto muito. Então vá, os pais que nos tragam lá o que tiverem, lá vem a enciclopédia, e hoje em dia então é com o Google, não é? A gente escreve no Google porque é que os ovos têm risquinhas azuis e pintinhas amarelas e triângulos verdes, carregamos Enter e aquilo sai qualquer coisa. E depois print e leva para a escola, não é? E portanto, é o nosso trabalho, não é? E a metodologia de trabalho de projeto presta-se muito a isto, que é fazer mais do que isto, pedir mais do que isto aos pais, não é? E não é aquelas festividades, eu não tenho nada contra as festividades, mas esse envolvimento é muito pouco. Isso tem muito pouco de envolvimento na escola, eu costumo dizer que não tem nada. E são participações pontuais. O Dia do Pai é uma participação pontual. A festa de Natal é uma participação pontual. E, portanto, e se essa é a relação que nós queremos de escola-família que tanto falamos, estamos mal, como eu costumo dizer. Estamos muito mal. Eu ainda não sou pai, mas quando o for, tenho a certeza, eu vou agarrar num calendário e vou lá chegar e vou dizer 19 de março, ir à escola. Ali pelo Natal, 20 e coisa, festa de Natal. 11 de novembro, São Martinho, enfim. E andamos nisto, das festividades a servir como a relação escola-família. Não é. Está muito longe, ou deveria estar muito longe. E a metodologia de trabalho de projeto chega exatamente aí. Porquê? Porque nós temos ali a melhor ferramenta de todas para trazer os pais para a escola. É os filhos. Não é? Porque estamos centrados naquilo que os filhos deles estão verdadeiramente envolvidos. E quando nós chegamos a esse ponto, é quando nós conseguimos trazer, através dos filhos, os pais para uma participação. E depois, através dessa participação, para o envolvimento. É quando nós abrimos. E a metodologia de trabalho de projeto diz-nos exatamente isso, para nos abrirmos à opinião do pai. À opinião dos pais, do pai e da mãe. Não é? É quando aquele pai que vem só à escola porque é dentista fazer uma comunicação sobre o projeto que anda a fazer, porque é que os dentes caem, sei lá, por exemplo. Eu tenho uma mãe que é dentista e convida a mãe para vir à sala falar sobre aquilo. Depois, no final, me diz, ao meio da comunicação, diz, então porque é que vocês não fazem isto, isto e isto? Olha, eu conheço até não sei quem que pode trazer isto. E quando o educador diz, boa, eu aceito, estamos a passar de uma participação para o envolvimento. Percebem aqui esta linha? E o trabalho de projeto presta-se muito a isto. A trazer a família para a escola. Está bem? E no fim, enfim, e que para mim é a maior riqueza da metodologia de trabalho de projeto, é esta fuga à escolarização do pré-escolar. E aqui, então, é visível. Que eu acho que deve ser, os educadores de infância têm muitas bandeiras, umas mais legítimas que outras, de luta, acho bem, mas esta acho que devia ser a grande bandeira da educação de infância, que é a fuga à escolarização do pré-escolar. O nosso trabalho não é educar para a entrada do primeiro ciclo. Está longe. Ou melhor, as nossas orientações curriculares dizem exatamente isso. O nosso trabalho é educar para a vida. Preparar as nossas crianças para a vida. Não é preparar para o primeiro ciclo. E se nós estivermos a preparar as nossas crianças para a vida, estamos ao mesmo tempo e simultaneamente a preparar as nossas crianças para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo, estamos a prepará-las para a vida, para pensar, para questionar, para pensar plural. E, portanto, fugir ao máximo da escolarização do pré-escolar. Eu vou-vos mostrar aqui um livro que acho que é... Eu tenho 2 livros que fizeram assim no início da minha carreira de educador de infância, que não é assim muito longa, eu tenho 13, 14 anos, fizeram-me ser aquilo que eu sou um bocadinho hoje. Um deles é este, não sei se vocês veem bem, estão a ver, da Lilian Katz,
que, para quem quiser começar a pensar um bocadinho mais acerca de projeto, ou quem quiser começar a beber, que diz que é a abordagem de projeto na educação de infância, está bem? E ela tem cá dentro, eu gosto muito deste livro, eu tenho dois, tenho este mais em versão mais pequenininha, que é de mesinha cabeceira, e tenho outro depois numa versão maior. Mas eu gosto muito dele porque eu costumo dizer que é a metodologia de trabalho para totós, para quem acha, para quem já vai aplicando e para quem acha que sabe tudo sobre isto e depois abre isto, começa a ler e percebe que afinal ainda tem muita coisa para andar aqui dentro. Mas ela tem um quadro que sintetiza muito bem esta coisa do que é a diferença entre trabalhar com metodologia de trabalho de projeto ou trabalhar naquilo em que ela chama o ensino sistemático, mas que eu chamo, para esclarecer aqui as coisas, o ensino tradicional. Não é? E que é muito interessante de se ver este quadro. Eu vou pedir aqui ao Miguel agora só um segundo e vou partilhar com vocês o quadro, está bem? Só para vocês verem a mesma coisa, escusa eu estar sempre e vemos todos. Estão a ver? Já? Vem o quadro, Miguel, sim? Sim. Pronto. E que eu acho que ele ilustra muito bem aquilo que nós temos aqui a dizer. Este é um género de coisa que eu mostro aos pais na minha reunião de pais. Está bem? Eu não sei o que é. Apresentação. Diga? Podes pôr em modo de apresentação, se quiseres. Pois, eu não sei o que é que se dá a pensar aqui. Já está. Boa. Agora deixei-vos de ver, mas não faz mal. Estão aqui. Pronto. E este é um quadro que eu gosto muito de mostrar aos pais, porque eu acho que ilustra muito bem aquilo que nós estamos aqui a dizer, ou que eu estou aqui a dizer. Que é estas diferenças, não é? Entre estes dois polos, deste ensino tradicional e sistemático, muito daquilo que eles conheceram enquanto eles, pais, enquanto crianças, não é? Nós temos esta noção. Eu ouço muitas vezes os colegas a dizer-me tem que educar os filhos e ainda tem que educar os pais. Ouço esta frase, vocês provavelmente também devem de ouvir. E eu costumo dizer, nem uns nem outros. Nós ajudamos a educar os filhos, porque educar não é trabalho de pai e de mãe, é trabalho da família. Nós ajudamos a educar uns, enquanto muito aquilo que eu acho que nós devemos fazer é sensibilizar os outros, não é? Para aquilo que nós defendemos, para aquilo que é a nossa prática, não é? E é muito giro perceber que a Liliane Castro mostra-nos isto muito bem. Isto é quase logo no início do livro. E ela mostra-nos isto muito bem, em que nos diz que a diferença do educador que se concentra em ajudar a criança a adquirir a competência ou a aplicar as competências. E nós sabemos que a aprendizagem é feita através daquilo que nós aplicamos, das nossas vivências. Porque o resto, o adquirir, é papaguear, como eu costumo dizer. Não é? E, portanto, a diferença entre a motivação extrínseca ou a motivação intrínseca, não é? Da criança. O educador escolhe as atividades ou as crianças escolhem entre uma panóplia de atividades fornecidas pelo educador, mas dar a possibilidade de ser a criança, não é? A escolher. Esta ideia do educador que é o especialista, não é? Ou então as crianças são especialistas e o educador maximiza essas capacidades. Eu acho que este quadro ilustra muito bem. Este é um quadro que eu mostro nas reuniões que tenho de pais no jardim de infância, quando tenho reuniões de pais no início do ano, e lhes quero mostrar como é que estou a trabalhar, qual é que são os pressupostos da minha ação pedagógica para com os filhos, eu mostro isto aos pais. Está bem? O educador que é o responsável, ou então as crianças e os educadores partilham a responsabilidade. Não é? E, portanto, eu acho que ele é muito ilustrativo daquela que é a postura e daquele que são os princípios de quem trabalha com metodologia de trabalho de projeto, em contraponto, não é? De quem trabalha com, eu não vou dizer de quem não trabalha com metodologia de trabalho de projeto, não é isso que eu estou a dizer, é de quem ainda está muito preso à parte da escolarização do pré-escolar. E nós ouvimos, nós sabemos isto, nós temos pais a dizerem, eu vou tirá-lo daqui para pô-lo no público para preparar para o primeiro ciclo, não é? Quantos de nós já não ouvimos dizer isto? Não é? Um pai que me diga isto acabou de ganhar 20 minutos de reunião comigo, ali logo na altura, sem saber de bónus. Porque aquilo que aquele pai me está a dizer, mesmo inconscientemente, e não está a fazê-lo por mal, é que eu sou mau profissional.
não é? Porque aquele pai, aquilo que está a dizer é que eu não estou a preparar o filho dele para o primeiro ciclo. E é normal que os pais tenham este nível de exigência, antes de mais. Agora, eu tenho é que lhe dizer, não, sente-se lá aqui. Porque aquilo que ele está a dizer é que eu sou um mau profissional e isso eu não posso permitir, não é? E depois mostro-lhes coisas deste, falo disto que estou aqui a falar com vocês, para eu perceber. E eles entendem isto muito bem. A verdade é que quando ontem, eu estava aqui na comunicação da AIDA e a certa altura, depois no final, falava-se de a dificuldade que há das instituições, que ainda há muitas instituições muito pesadas, não é? Isto é tudo muito giro, mas depois ando aqui a remar sozinho, as coisas são mais difíceis. E por isso é que eu gosto muito de dar esta formação quando sou contactado pelas coordenações ou pelas direções dos colégios, porque a partir desse momento aquilo que aquela direção e aquela coordenação me está a dizer é nós queremos assim. Nós contamos assim. E, portanto, aqui também desarma depois um bocadinho os educadores do eu queria fazer, mas lá ninguém me deixa fazer nada, não é? Não, a partir de agora podes. Está aqui a tua direção, não é? A tua direção diz-me para eu vir aqui, então agora já, pelo menos essa já foi, essa desculpa, não é? Porque a outra, que é o dar trabalho, normalmente é a segunda. Mas isso há muito trabalho. Pois, mas esse é o nosso trabalho. Não é? Mas pronto, mas vou só sair aqui, está bem? Mas isto para vos dizer, já está, que eu acho que este quadro então mostra muito bem essa grande diferença entre o trabalho que é feito quando nós estamos a trabalhar em metodologia, trabalho de projeto, e o trabalho que é feito quando nós ainda estamos muito agarrados a uma prática docente, a uma prática pedagógica muito focada no eu, no educador, muito focada nas festividadezinhas, andar de festividade em festividade. Não tenho nada, volto a dizer, não tenho nada contra festividades, mas essa não pode ser a base da minha prática, não é? Aquela conversa do vou já guardar guarda já esse molde dos ovinhos que fica já para o ano, para a caça ao ovo da Páscoa, ou guarda já o molde, ou guarda já esse algodão para as barbas do Pai Natal, e depois chegamos aos colégios e temos 25 Pais Natais todos iguais. O que é isto? O que é esta educação de infância? E eu parece que estou a falar de uma coisa que está muito distante, mas não está. Não está. Não está nada. Basta fazer passeios por esse. E o Miguel sabe, de certeza absoluta, isto que eu estou a dizer. Se calhar aqui mais colegas sabem, eu sei que o Miguel sabe, porque faz orientação de estágios e, portanto, vai visitar as instituições e, portanto, vê isto. Eu vejo isto quando vou lá dar formações, o Miguel há de ver isto também quando lá vai visitar. E isto acontece. E porque depois chega a primavera e anda toda, ou o outono e anda toda a gente a apanhar as folhinhas para colar, toda a gente, as folhinhas. E andamos a fazer isto às nossas crianças. E porquê? O que é que isto traz para as nossas crianças? E porque andamos focados no nós e não no deles. Não é? E este trabalho e esta importância muito grande desta escuta do eles, não é? E a metodologia de trabalho de projeto, mais que não seja por isto, por me condicionar a ouvi-los, só por mim já era uma mais-valia. Porque não dá para fazer projeto sem estar focado no melhor. Dá, mas é tudo menos projeto, está bem? Claro que dá, mas é tudo menos projeto. Esta história do vou ler um livro para suscitar isto, e depois agarro, vou já ler este livro que é para fazer um projeto sobre os ursos. Isto não é nada. Não é? Isto acontece. Eu costumo dizer que os projetos nascem em todo o lado, muito menos no tapete, como eu costumo dizer, porque normalmente aquela conversa do tapete, eu já sei o que é que vai. Não é? E, portanto, o projeto nasce na casa de banho é espetacular. Pode acontecer, nascer um projeto, uma história. Agora também não estou aqui a dizer de repente, não. O que eu estou a dizer é cuidado com o condicionamento que nós damos. Está bem? Cuidado com o condicionamento que nós damos. E, portanto, eu vou-vos mostrar aqui outro livro. Eu disse ao Miguel que íamos mostrando assim um bocadinho, também até para as alunas, não é? Outro livro que eu acho que mostra, e este ainda por cima, se este é difícil de me achar, este é o Lilian Katz, é muito difícil, é da Gulbenkian, mas a Gulbenkian tem estes problemas, que é que sai uma edição, duas edições, e depois primeiro volta a sair outra, é uma grande dor de cabeça. Este aqui que eu vos vou mostrar, estão a ver? Bem? Sim? Pronto. Vocês podem fazer o download no site do Ministério, está bem? Está lá. Tá? Que é também sobre as abordagens, abordagem de trabalho de projeto na educação de infância,
que é feito, foi coordenado pela professora Teresa Vasconcelos, quem eu tive o prazer de ser aluno quando tirei o meu curso na ESE, portanto ainda tive o prazer de apanhar essas professoras a lecionar, e que tem 5 projetos e que explica muito bem, agora aqui até mais para os colegas, o que é suposto fazer na primeira fase um projeto, na segunda fase um projeto, na terceira e tal. Pronto. Tem aqui 5 projetos que depois foram esmiuçados e foi-se perceber a amplificação e a amplitude que cada projeto tinha, e eu costumo dizer que, por acaso ou não, eu não gosto de atribuir muitos por acaso às coisas que nos vão acontecendo na vida, acho que nós temos um cunho muito grande naquilo que nos acontece, mas um dos projetos que cá está foi um projeto que eu desenvolvi ainda enquanto estagiário da ESE, portanto vejam, e se calhar, não é se calhar, e já vinha daí o meu gosto por a metodologia de trabalho projeto. Outro que, enfim, que vocês já devem conhecer também, e não vos chatei mais com bibliografia, mas eu gosto de deixar sempre aqui estas sementes para depois irem beber, está bem? Outro que eu gosto de falar é este de Régio Emília. Portanto, ou melhor, eu na formação que dou sobre trabalho de projeto, quando entrego os documentos às pessoas, ela abre exatamente com o poema das 100 linguagens da criança, não é? Que eu acho que é tão ilustrativo daquilo que é ou que deve ser a nossa postura enquanto escuta ativa e olhar para a criança e perceber que ela tem 100 formas de nos dizer um mundo em que vive mais de 100, como dizem alguns amigos meus. E ele diz aqui uma coisa muito, muito importante que eu vou-vos ler, que é o papel. Qual é que é o papel do educador então no meio disto? Nós já vimos aqui um bocadinho, tivemos a falar aqui um bocadinho sobre isto, mas eu acho que ele aqui sintetiza muito bem isto e eu vou ler, está bem? Que diz que, a certa altura, fazem uma pergunta sobre esta forma de trabalhar, sobre o que é isto do currículo emergente, e a metodologia de trabalho-projeto é talvez um dos pontos máximos depois do currículo emergente, de agarrar nesse currículo emergente e trabalhá-lo, não é? E ele diz que estamos a falar sobre uma abordagem que é baseada em ouvir ou em vez de falar. Olha, tem aquilo que eu dizia ainda há bocadinho, não é? Em que a dúvida e a fascinação são fatores bem-vindos, juntamente com a investigação científica e o método dedutivo do detetive. Esta ideia do educador enquanto investigador, enquanto detetive, vai à procura da resposta, não é? É uma abordagem na qual a importância do inesperado e do possível é reconhecida. Um enfoque no qual os educadores sabem como desperdiçar, entre aspas, o tempo, ou melhor ainda, sabem como dar às crianças todo o tempo que necessitam. É uma abordagem que protege a originalidade, a subjetividade, sem criar o isolamento do indivíduo e oferece às crianças a possibilidade de confrontarem situações especiais e problemas com membros de pequenos grupos. Esse enfoque pede que os adultos, tanto professores quanto pais, aqui está a envolvência que eu falava ainda há bocadinho, se ofereçam como pessoas que sirvam de referências aos quais as crianças podem e desejam voltar-se. A tarefa dessas pessoas não é simplesmente satisfazer ou responder às perguntas, mas em vez disso, ajudar as crianças a descobrir respostas e, mais importante ainda, ajudá-las a indicar a si mesmas questões relevantes. Portanto, acho que aqui está muito claro qual é que deve ser o papel, este papel do adulto. Não é o adulto que dá a resposta, não é o adulto que também toma ali um partido, uma posição quase, parece que agora temos todos medo de tomar uma posição ativa, porque estamos a interferir e temos que dar tempo e espaço, não é? E nós temos, o que é isto do tempo e do espaço, não é? O que é isto do interferir? Não é? O que é isto do provocar em vez de impingir, como eu costumo dizer? Provocar não é mau. O trabalho do educador pode ser provocar, maximizar, amplificar, não é? Impingir é outra coisa. Impingir era aquilo que eu dizia, era de repente andámos aqui a fazer projetos todos os anos sobre o Benfica. Estão a perceber? Não é isto. Não é isto. Não é? Mas também não temos de ter uma atitude passiva. Não, estou-lhes a dar tempo. Eu não sou guardador de rebanhos. Não é? Portanto, este balanço não é fácil. Não, eu gosto muito da palavra o balance, como os americanos e os ingleses usam. Não é? Este balanço
não é? E a educação é feita disto, acima de tudo, muito disto. E a metodologia de trabalho de projeto obriga-nos muito, muito a isto. Porque obriga-nos a nós baixarmos à perspectiva deles e baixarmos fisicamente, não é? Principalmente também e muito fisicamente. Quando nós nos baixamos muito fisicamente, eu costumo dizer que é a história de estar a falar para alguém assim, não é? Parece que aqui é que está o detentor da razão, está cá em cima, não é? Por isso é que nas antigas escolas até ainda havia o palanque do professor, eu não me lembro, eu estudava assim, na minha escola era assim. O palanque, o professor que está num patamar físico mais alto, não é? Até estas coisas não são por acaso. E, portanto, o adulto que se baixa, o adulto que integra o grupo, o adulto que é parte ativa dos projetos, o adulto que admite não sei, o adulto que projeta e erra, o adulto que não se prende a um preconceito, que se permite ao erro, que se permite a descobrir. Não é? E quando nós tomamos esta atitude, estamos muito, muito mais perto de estar então centrados naquilo que devemos estar centrados, que é nos verdadeiros interesses e necessidades das nossas crianças. Não é? A tal bandeira. Sim? Faz sentido isto que eu estou a dizer? Sim? Eu agora, e antes de passarmos então, não sei se alguém tem alguma coisa para dizer, porque eu tenho aqui ainda um vídeo. Miguel, não sei, estás a seguir aí o bate-papo, não estou a ver. Estou, mas as pessoas não estão a participar muito. Olha, não estão ou estão? Contraria um bocadinho as palavras iniciais. Aliás, eu vou-te contrariar. No início dizias ouvir mais e falar menos. Agora temos que mudar um bocadinho o chip. Falar mais e ouvir menos a partir de agora. Exato. Não sei se... Deixa-me ver aqui o que é que se passa para aí nos bate-papos. Estou aqui links de livros, portanto... Sim, okay. A Rita e a Sofia. Olha, a Rita Leal mandou para aqui as abordagens. Olha, boa, guardem este link, porque há falta de melhor. Não sei se isto é um PDF ou não, que a Rita mandou. É sobre este livro que eu disse que é difícil de encontrar neste suporte. E, portanto... Eu enviei, sim, Bruno, eu enviei os links dos livros que tu mostraste, está bem? Boa, só para o pessoal ficar pelo menos com os autores e com os... Muito bem. Obrigado, Rita. E portanto, eu vou-vos mostrar aqui um vídeo que eu tinha dito ao Miguel que queria mostrar antes de nós passarmos, ou antes de vocês passarem para... Mas que eu vou pedir, e aqui é um trabalho, está bem? Que é, nós somos muitos, somos 100 pessoas, portanto, depois de certeza, mas que não... O ideal era que cada pessoa tirasse qualquer coisa deste vídeo, está bem? Mas que escrevesse, anotasse mesmo, está bem? O que é que este vídeo lhe vai suscitar? Um bocadinho, ou de uma forma geral, e depois que possamos aqui partilhar um bocadinho disto. Eu, quando mostro este vídeo nas minhas formações, a ideia é depois nós olharmos para ele com um olhar crítico e percebermos que, bolas, eu ainda faço isto. Ou eu ainda faço algum bocadinho daquilo que aqui vi e que estou a vê-lo na perspectiva daquilo que não se deve fazer. Está bem? Portanto, o vídeo, no fundo, aquilo que nos mostra são 6 erros que ainda se faz na educação. Numa educação, normalmente, vou dizer aqui na educação num conceito mais lato, não na educação de infância, portanto, não é? Mas que eu vejo ainda muito a ser feito na educação de infância, que para mim depois ainda é mais grave, está bem? E, portanto, aqui a ideia é vocês tirarem então os tais apontamentos. Depois quem quiser partilhar o que é que suscitou mais, podemos partilhar, fazendo aqui um bocadinho da ponta àquilo que eu estive aqui a dizer e a defender, sobre aquilo que vocês viram no vídeo. Boa? Está bem? Miguel, pode ser? Então, deixem-me só ver se... Eu ainda há bocadinho experimentei com o Miguel e consegui. Portanto, vamos ver se agora consigo. Está aqui. Eu depois posso mandar o link, acho eu. Está bem? Obrigado. There is a growing feeling today that something is wrong with our system of education. But what is it? Well, we send our children to school to prepare them for the real world, which is changing very, very fast. But our schools haven't changed much for hundreds of years.
In fact, thought leaders from around the world agree that the current system of education was designed in the industrial age mainly to churn out factory workers. And this industrial age mentality of mass production and mass control still runs deep in schools. Industrial age values. We educate children by batches and govern their lives by ringing bells. All day long, students do nothing but follow instructions. Sit down. Take out your books. Turn to page 40. Solve problem number 3. Stop talking. At school, you're rewarded for doing exactly what you're told. These are industrial age values that were really important for factory workers. Their success depended on following instructions and doing exactly what they were told. But in today's world, how far can you get by simply following instructions? The modern world values people who can be creative, who can communicate their ideas and collaborate with others. But our children don't get a chance to develop such skills in a system that's based on industrial age values. Lack of autonomy and control. At school, our children experience a complete lack of autonomy and control. Every minute of a child's life is tightly controlled by the system. But in today's world, if you're doing important work, then you're managing your own time. You're making your own decisions regarding what to do and when to do it. But life at school looks very different. The system is sending a dangerous message to our children that they are not in charge of their own lives. They just have to follow whatever is laid down instead of taking charge and making the most of their lives. Experts believe autonomy is incredibly important for children. It's no wonder then that our children are bored and demotivated by school. Can you imagine how you would feel if you were told exactly what to do for every minute of your life? Inauthentic learning. Most of the learning that happens in schools today is not authentic because it relies on memorization and rote learning. The system defines a generic set of knowledge that all children must know. And then, every few months, we measure how much has been retained by administering exams. We know that such learning is not authentic because most of it is gone the day after the exam. Learning can be much deeper and more authentic. It can be so much more than just memorization and retention. But that's the only thing we measure, and test scores are the only thing we value. This has created an extremely unhealthy culture for students, parents and teachers. Children are going through endless hours of tuitions, staying up all night memorizing useless facts that they will forget very soon. No room for passions and interests. We have an extremely standardized system where each child must learn the same thing at the same time in the same way as everyone else. This doesn't respect the basic fact of being human, that each of us is unique and different in our own way. We all have different passions and interests. And the key to fulfillment in life is to find your passion. But do the schools of today help our children find and develop their passion? There seems to be no room in the current education system for the most important questions in a child's life. What am I good at? What do I want to do in life? How do I fit into this world? The system doesn't seem to care. There are so many greatly talented people who failed in the traditional school system. Fortunately, they were able to overcome these failures, but not everyone can. We have no measure for how much talent, how much potential goes unrecognized in the current system. Differences in how we learn. Each of us is also different in how we learn, in how much time we take to learn something, and what tools and resources work best for us. But the system has no room for such differences. So if you're a bit slow in learning something, you are considered a failure, when all you needed was a bit more time to catch up. Lecturing. In the current system, children are lectured for more than 5 hours a day. But there are a few big problems with lecturing. Sal Khan from Khan Academy calls lecturing a fundamentally dehumanizing experience. 30 kids with fingers on their lips, not allowed to interact with each other. Also, in any given classroom, different students are at different levels of understanding. Now, whatever the teacher does, there are bound to be students who are either bored because they're ahead or confused because they're behind.
Because of the internet and digital media, our children have at their fingertips all the information in the world. Technology has made it possible for anyone to learn anything. But for fear of losing control, the system is not leveraging these incredible resources. Our system of education, which evolved in the industrial age, has become outdated and ineffective. If we want to prepare our children for the modern world, if we want learning to be effective and engaging, then there's no doubt that we need to fundamentally change our system of education. Obrigado, Bruno, pelo vídeo. Sim. Pronto, não sei quem quer. Quem quer partilhar aquilo que ficou mais alarmada e que, epá, bola, não precisa partilhar, epá, eu faço isto, não precisa. Mas, epá, isto ainda acontece, não é? Bolas, isto ainda acontece tanta coisa daquilo que ali está, não é? Tanto. E ainda acontece tanta coisa daquilo que ali está no jardim de infância. No jardim de infância. Eu não sei, eu sempre que vejo este vídeo, juro, e escrevo, olha, com cores diferentes. Vou sempre buscar as porque sempre que o vejo tiro coisas diferentes. E por isso é que escrevo com canetas diferentes, que é para depois ler e dizer, olha, mais uma coisa que eu não tinha realçado tanto na primeira vez que o vi e agora que realcei. Alguém quer partilhar alguma coisa que tenha visto ali que tenha inquietado mais e que é tão diferente de tudo aquilo que eu tive aqui a falar na primeira hora? Estou a ver. Sim, Miguel, diz. Não, diz. Remete-nos um bocadinho para aquilo que o Zé Pacheco, que esteve aqui connosco neste ciclo de conferências, diz muitas vezes, né? Alunos do século XXI, ou crianças do século XXI, professores e educadores do século XX, numa escola do século XIX. Portanto, é o que temos. Mas então, quem se desafia a colocar a primeira questão, o seu primeiro comentário? Tem que começar a atribuir prémios. então voltamos à escola do século XIX, com a recompensa. Olá, Ana, exato. Olá. É um bocadinho. Se me for permitido, gostaria só de fazer um breve comentário. Eu, por acaso já conhecia o vídeo e partilho da opinião do Bruno. Cada vez que vejo o vídeo há sempre uma coisa nova que surge e que nos faz pensar um pouco mais. No entanto, para mim algo que está sempre ali a piscar é a questão da autonomia, porque realmente a autonomia é a base para tudo. Uma criança autónoma consegue decidir, consegue estar à vontade consigo própria para refutar uma ideia, portanto, acho que das coisas que se calhar que nós mais facilmente fazemos é retirar a autonomia. Em vez de desenvolvermos a autonomia que a criança já tem e ampliá-la, acabamos por lhe retirar a autonomia. E sem essa autonomia a criança deixa de ser ela, porque vê-se limitada nas potencialidades que pode desenvolver. Portanto, eu acho que realmente o que me pisca sempre no vídeo e que também me faz lembrar um bocadinho uma conversa que eu estive a ver no outro dia, em que foi desenvolvida pelo projeto Calambaca com alguns docentes de ensino superior, em que se falou bastante também sobre essa questão da autonomia. Na altura até penso que foi a professora Maria João Cardona que focou essa bandeira, entre aspas, e realmente isto faz todo o sentido, porque sem autonomia nós estamos sempre dependentes do outro. E se estamos dependentes do outro, não podemos ser nós a tomar as nossas decisões, temos que ir fazer sempre o que o outro quer, e isso não é ser nós. Portanto, acho que realmente aqui a parte da autonomia é fulcral. E depois o vídeo também me faz sempre lembrar uma outra imagem, vários animais em fila, estão na escola da selva, e em que é pedido a todos para treparem uma árvore.
E depois nós olhamos para animais que nunca na vida vão conseguir trepar a uma árvore. Chegou ao peixe, não é? Acho. Por exemplo. Portanto, acho que realmente há aqui muita coisa que nós ainda temos que refletir. Esse caso mostra bem a diferença entre igualdade e equidade. Exatamente, não é? Esta conversa do, não, é igual, eu dou a mesma oportunidade para todos. E eu hoje sublinhei a dizer que não é dar isso não é ser igual, isso é só ser igual, não é ser equidade, porque a certa altura, o que é que ele mete lá, o que é que resulta melhor para cada um? Exatamente. Para cada um, não é? Eu tenho que olhar o indivíduo e não o coletivo só, e basear sempre a minha prática toda no coletivo, o tempo, não é? Ele até questiona mesmo, quantas pessoas falharam na escola, não é? Porque não nos foi dado esse tempo e depois, felizmente, conseguimos ainda vir a beber alguma coisa dessas pessoas que falharam. Nem todas depois tiveram a mesma oportunidade. Mas este tempo de aprendizagem, e há uma imagem que para mim me fica sempre neste filme, sempre que eu vejo, ao contrário, esta da autonomia, vezes o condicionamento que a Ana falava, não é? Que nós passamos a vida a dizer o que é, faz assim, passamos a vida a dizer faz e premiamo-lo. Não é? Mais do que dizer, premiamos isto. E na grande infância fazemos isto, muitas vezes até inconscientemente. Mas há uma imagem que mostra aqui um bocadinho, e para fazer agora aqui o paralelo com a metodologia de trabalho projeto e com esta forma de trabalhar transversalmente as áreas do conhecimento e do desenvolvimento da criança, que é quando eles estão a olhar para um quadro que é só vidros brancos, não é? E está escrito matemática, ciências, e estão as áreas do conhecimento todas, cada uma na sua janelinha, e depois ela se fecha, e é quando eles ficam fechados numa gaiola no autocarro, não é? E é isto, fechados dentro daquelas gaiolas segmentadas, não é? Enfim, e nós não vivemos segmentados. Nós não podemos segmentar. O nosso conhecimento não advém de uma segmentação desse mesmo conhecimento, advém exatamente da interação dessas várias áreas do conhecimento que nós temos na nossa vida e que nós devemos passar para as nossas crianças. E, portanto, vem sempre esta imagem, porque para mim um dos grandes benefícios da metodologia de trabalho projeto é exatamente este trabalho multidisciplinar de forma integrada e, portanto, tivemos sempre a mim esta imagem da segmentação do ensino e da educação de infância que me faz imensa confusão e que eu continuo a ver espelhada nesses jardins de infância. E agora, por causa das formações, principalmente por causa da formação de metodologia de trabalho projeto, tenho realmente andado há 2 anos para cá por esse país, norte a sul, e por causa da APEI também andado com a APEI, e vejo isto, eu depois costumo dizer que é tipo um ovo Kinder, que é contrataram, depois eu no meio da formação, depois deixo sair estas coisas, não é? E vejo, às vezes vejo na cara da coordenação a pensar, oh diabo, o que é que ele está a dizer, que vem já aqui oscilar, não é? Com aquilo que é prática, mas é bom que quando eu vejo essa reação é bom, é porque sei que a pessoa está a entender que aquela prática já não devia ser prática, não é? Que aquela prática já não devia ser prática. Eu estava aqui a ver, aqui ao lado, nestes comentários. Comentários interessantes, Bruno. Diz, Miguel, então. Estava agora a olhar para eles. Comentários interessantes. Já selecionaste alguns. E temos a Diana com a mão no ar. Venha lá, Diana. Boa tarde a todos. Eu quando vi o filme chamou-me a atenção para uma das coisas que me diz muito, que é a paixão. Eu acho que a paixão é o motor da motivação e a motivação é o que faz as crianças conseguirem se desenvolver de uma forma holística, segura, de uma forma a nível ao encontro dos interesses e sempre em cooperação com os outros. Eu acho que é muito importante os educadores perceberem que a paixão é algo que nós temos que ter em conta e potenciar sempre, ouvir e aproveitar essa paixão para trabalhar e para conseguir explorar as diversas áreas de conteúdo. E eu tenho visto, na minha experiência muito embrionária, né, porque eu sou estudante do mestrado pré-escolar e só tenho tido o contacto com as práticas pedagógicas, que as paixões nunca são tidas em conta no agir pedagógico dos educadores, e quando eu às vezes percebo que há aquelas crianças que sentem-se mesmo motivadas para um determinado assunto em relação a um outro e que envolvem toda a paixão e toda a sua maneira de ser e de estar naquele assunto, e ainda colocamos um bocadinho essa paixão de parte, e eu acho que foi algo que me chamou muita atenção, porque sem dúvida é algo que temos que mudar e melhorar. Obrigada.
É isso, Diana. A Diana começou pelo aquilo que é a chave disto, que é a motivação da criança. Não é? A motivação, o que é que realmente interessa àquela criança, ou àquele grupo de crianças, não é? E não tanto o que é que tem que interessar a todos. Esta coisa do a todos, que é uma coisa que me faz imensa confusão. Tem que ser igual para os 25, faz-me imensa confusão. Isto. Estava aqui alguém a dizer, aqui ao lado, que será que a Ana Patrícia diz, será que o nosso sistema tem espaço e está preparado para saber lidar com todas essas diferenças? Tem. Quem é que faz o sistema? Somos nós. Não somos nós que fazemos o sistema. Bom, esta é aquelas coisas que eu digo. Sim, tem. Claro que tem. Tem, se nós quisermos nós ser os agentes dessa mudança. Cabe-nos a nós. Nós é que somos os profissionais de educação. Não é? Se nós quisermos ser os agentes, então sim há espaço. Claro que há espaço. Estão aqui 95 pessoas. Ora, aqui estão 95 agentes. Hoje, não é? Fora os outros que têm andado por aqui. Se há espaço, haja vontade de o fazer. Não é? E, portanto, sim. E eu costumo dizer... E é aquela coisa de... que eu digo sempre, e digo isto nas minhas formações, que é, nós não podemos querer... Nós podemos querer, não é? Temos é que saber viver com não vou chegar a todos. Não vou chegar a todos. Não é? Mas se chegar a se influenciar a minha colega do lado com a minha prática, já estou mais próximo de influenciar outro qualquer com a minha prática. Não que eu tenha que o fazer para influenciar, não é? Mas quando a prática é boa e balizada numa coisa que nós falávamos aqui e que eu depois, na altura, na quinta-feira, que eu estava aqui a falar, mas que eu acho que é uma das coisas na comunicação da AIDA, que foi interessantíssima, mas uma das coisas, porque falava-se muito, e depois os pais, e depois a direção, a comunicação era muito a falar deste trabalho no exterior, não é? Da potencialidade do trabalho do exterior. E eu costumo dizer, e digo sempre isto nas minhas formações, parece que estamos aqui a pintar um mundo cor-de-rosa, não é? E depois as nossas crianças saem das nossas salas e vão para outro mundo que não é cor-de-rosa. Não é cor-de-rosa, é às cores. Não é só cor-de-rosa, é às cores. E sim, elas vão para outro mundo, provavelmente não é às cores, mas isso não pode condicionar a que eu deixe de fazer o trabalho que eu sei que é o correto. O outro é que está mal, não sou eu. Agora, eu tenho que me munir de uma coisa, isto é para as colegas todas, que é aquilo que eu acredito mesmo, que é no conhecimento. Porque aquela família que me vem dizer porque é que o meu filho não fez este projeto, ou não está neste projeto, eu se não tiver muito para conseguir explicar àquela família o porquê é que não está agora neste, mas já esteve no outro, ou que vai estar no outro, e que não é importante 25 crianças andarem todas em carneirada a fazer todas a mesma coisa. Se eu não tiver conhecimento, eu não me consigo defender. E não consigo passar para a família, passar para a minha coordenação, passar para a minha colega ao lado, não é? Não consigo passar a certeza da minha ação pedagógica. O porquê é que eu estou a fazer isto? A Aida dizia uma coisa que é o achismo. Eu adoro essa palavra do achismo. O achismo não é nada. Eu nestas coisas sou muito cru. Não é nada. O que é o achismo? O achismo não é nada. Não é? E é por isso é que eu comecei esta comunicação, por até fazer um bocadinho a contextualização histórica de onde é que isto vem e vos mostrar a bibliografia, não é? Porque é isto que suporta a minha prática. São estas coisas que suportam a nossa prática pedagógica. Claro que a nossa própria experiência também, é óbvio, não é? É um alicerce, claro, mas ela tem que ser baseada em alguma coisa e não é no achismo e no senso comum, isso é muito pouco. Senão toda a gente era educadora de infância. Foi aquilo que se achou. De repente, agora, com esta pandemia, toda a gente pode ser educadora de infância. Toda a gente fala sobre educação de infância. Fazíamos coisas, pedíamos aos pais para serem educadores de infância. E não. Porque isso é achar que só o senso comum e o achismo faz de nós pessoas competentes e educadores de infância. E não faz. E quando nós nos munimos deste conhecimento e devemos nos munir, seja para aplicar metodologia de trabalho-projeto, seja para aquilo que for na nossa prática pedagógica. Não é? Nós é que temos que nos munir disso. E passamos facilmente confiança ao outro. Isto para responder ali àquela, será que o sistema está preparado? Está, se eu souber fundamentar aquilo que ando ali a fazer. Agora, se eu chego lá e é só porque vi ali e achei bem, e estas coisas sempre ali pela rama, não é? Como dizia a Aida muito bem, este achismo, pois então aí não está preparado, porque nós não estamos preparados.
se calhar fui mauzinho, mas eu acredito mesmo nisto que acabei de dizer. Acho que está preparado se nós estivermos preparados. É isso mesmo, Bruno. Olha, temos aqui colegas, a Rita Leal, por exemplo, e depois a Ana Rita, que nos falam da criança enquanto cidadã, ora, onde é que está? Competente, está aqui, sim. Forte, capaz, potente, e isto remete-nos muito para a concepção que temos de criança, não é? A metodologia de trabalho de projeto tem que ter isso em conta, portanto não é de qualquer... Não é por acaso que ela começa por valorizar de início aquilo que aquela criança sabe. Ela condiciona o adulto a olhar para a criança como alguém que é competente, como alguém que tem dentro de que não é uma tábua rasa. Eu lembro, há uns tempos estava numa formação de outra colega, de quem eu ainda por cima gosto bastante, e a certa altura estávamos a discutir e tal, e estavam a dizer, porque isto foi do projeto, como é que eu posso perguntar a uma criança o que é que ela sabe sobre determinada coisa, se eu ainda não lhe dei a oportunidade de vivenciar sobre essa determinada coisa. E aquilo ficou-me ali, não é? Ficou-me ali a moer. Eu percebo que aquilo que a colega estava a querer dizer. Mas aquilo ficou-me ali a moer, eu depois disse, desculpem lá, mas as nossas crianças não existem só das 9 às 5. E as nossas crianças não existem só de segunda à sexta. A nossa criança existe antes das 9 da manhã e existe depois das 5 da tarde. A nossa criança existe com o pai, a nossa criança existe com os avós, a nossa criança existe no fim de semana quando vai à terra, a nossa criança, portanto, como é que eu, não é? Eu dizer que não lhes posso perguntar ou não posso aferir o conhecimento que elas têm sobre determinada problemática, porque eu, o educador, nunca proporcionou essa exploração, é eu estar a certa altura a admitir que aquela criança só existe das 9 às 5. Eu sei que não foi isto que a colega quis dizer, até porque eu aprecio bastante a colega em questão, e é uma pessoa de quem eu gosto imenso, mas aquilo saiu assim, às vezes isto é encarado desta forma. E não é. E nós não podemos achar que as nossas crianças só existem das 9 às 5. É para ir aqui um bocadinho de acordo com aquilo que dizia a Rita, não é? É encarar aquela criança como um ser competente. Não é? Como um cidadão. Elas até têm os direitos e tudo delas, vejam só. Não é? E, portanto, sim. Mas é isto. Mas é que nós, às vezes, é que somos os culpados disto não acontecer. Quando dizer, não, aquilo também é para eles, assim chega. Não é? O pouquinho, o assim chega. Não é? O assim dá. O sermos pouco rigorosos. Não é? E depois somos nós, às vezes, que nos metemos a jeito. Assim chega, o pouquinho dá. Vão fazer todos que é para não ouvir os pais. Em vez de defendermos a nossa prática e explicar, não. Caímos no facilitismo, não é? A Sandra estava a dizer como é que impulsiona o trabalho de projeto na creche. Sandra, a creche funciona um bocadinho diferente. O princípio é o mesmo, Sandra. O princípio é o mesmo. Porque é aquilo que era aquilo que eu comecei por dizer no início, que a maioria daquilo que as nossas crianças nos dizem, não dizem com a boca. Dizem com as suas ações, não é? Dizem com os seus padrões de comportamento. E aí elas estão-nos a dizer coisas, estão-nos a mostrar caminhos que podem dar investigação ou que não dar investigação. Depois este processo de o que é que eu sei, o que é que eu vou fazer, enfim, este processo que remete para a metodologia de trabalho de projeto, não é? E não são iguais, mas isso, enfim, dava uma formação. Olha, quando eu vir a minha formação, venha, inscreva-se. Mas digo que o princípio, esse sim, é o mesmo. Esta escuta e esta observação ativa daquilo que está a acontecer dentro da minha sala, está-me a dizer coisas, não é? E dentro de a mim e à minha colega, como eu costumo dizer, que isto só andamos coxos. E, portanto, estão-nos a indicar, eles estão-nos a falar, sem verbalizar, estão-nos a mostrar caminhos. Agora, o adulto tem que estar atento. A documentação pedagógica ajuda muito a isto, por exemplo. Quando eu faço a documentação pedagógica, não é? E a documentação pedagógica pressupõe que exista uma reflexão, não é uma exposição de fotografias, não é? É a documentação pedagógica. E quando eu faço essa documentação pedagógica dos processos que estão a acontecer dentro da minha sala, eu identifico padrões de comportamento. Eu identifico que as minhas crianças andam-me a dizer coisas. E vou amplificando, vou-lhes dando, vamos explorando e andamos ali à volta.
Está bem? E depois depende do nosso grupo de crianças. Está bem? Eu costumo dizer sempre isto, que eu nunca mais me esqueço, no primeiro ano comecei a trabalhar, vinha da universidade, com a que estou aqui imensas, com sair daqui cheio de energia e a querer, ontem uma Mafalda, acho eu, e ela dizia que era estagiária, não é? Portanto estava ali naquela angústia de saber o que é isso, Mafalda, juro que sei bem, lembro perfeitamente ainda dos meus tempos de estágio, e portanto, e de sair, e lembro-me de ir para um colégio acabadinho de abrir, na Amadora, nunca mais me esqueci isso, Jardim de Infância, 25 crianças, e eu faço o meu projeto curricular, sala e tal, entregue, e depois metodologia, trabalho de projeto lá, como uma das minhas ferramentas para trabalhar. E depois, a certa altura, cheguei à minha coordenadora na altura, bati-lhe à porta e disse, isto pensado para aí 2 meses, olha, sabe o projeto que eu lhe fiz? Que nós temos que fazer em setembro, vai-se lá entender como, que ainda nem sequer conhecemos bem o nosso grupo. Olha, rasgue porque eu tenho que adotar aqui toda... Porque aquele grupo, aquilo que me estava a dizer é que há aqui tanta coisa para trabalhar, que a metodologia de trabalho de projeto é só depois. Não é? Não é agora, sair daqui e achamos que chegamos aos nossos grupos e pumba, vamos lá. Vocês é que conhecem os vossos grupos, não é? Vocês é que conhecem as dinâmicas dos vossos grupos. E agora, que ela é possível, isso eu não tenho a mínima dúvida, faço. Mas acho que foi o meu primeiro ano que não o fiz, porque achei que não era o mais importante agora ali, naquele momento, não é? Mas fazê-lo, claro, sempre. E em creche, eu gosto de dizer que em creche eu trabalho por projeto. E não é bem a metodologia de trabalho de projeto, porque os passos são um bocadinho diferentes. Obrigada, mas Bruno, não sei se me estás a ouvir. A questão aqui da creche, eu peço desculpa que eu não tenho câmara. Sim. Não faz mal, Sandra. A minha questão é esta, quando tu dizias há pouco da questão dos pais Natal e encontras sempre tudo igual. Que é aquela questão que nos preocupa sempre, porque por mais que tu não queiras, por vezes depois acabas sempre por ir dar esse caminho. Eu vou dar um exemplo. Nas minhas salas de creche, o meu objetivo é sempre que eles sejam o mais autónomos possível e que tenham o maior número de materiais, sejam da natureza, seja do que for à disposição. E depois o caminho eles fazem e eu vou fazendo com eles, portanto vamos fazendo juntos. Mas, por exemplo, nesse tipo de celebrações como o Natal e como é a Páscoa, muitas das vezes eu acabo por dar-lhes material para eles pintarem, seja o que for, à vontade deles, mas depois o produto final eu tento adaptar. Este ano, por exemplo, um deles quis pintar rolos de cartão. Então nós pintámos rolos de cartão e nós transformámos aquilo depois em velas, que não eram iguais, percebes? Eram velas, mas não eram iguais. Eu não percebo qual foi a necessidade de transformar tudo em velas. A minha necessidade foi só que os pais percebessem o que era, porque a primeira vez que eu fiz uma prenda que não se percebia o que era, toda a gente criticou. Aí vamos pegar naquela parte que eu dizia do conhecimento. Se tiver conhecimento, justifica a sua prática. E isso acabou. E pegam uma vez, pegam 2 vezes e deixam de pegar. Porque eles vão perceber a prática. Está bem? Agora, só através do conhecimento é que eu me consigo justificar e só através da justificação é que eu vou passar segurança àquela família. Está a perceber? Porque isso não é nada. Não é? Eu percebo. Não... Agora, tem que partir de nós, Sandra. Somos nós que vamos quebrando com essas barreiras. Somos nós. E era aquilo que aquele quadro que eu mostrei há bocadinho dizia. É a diferença entre o educador escolhe ou a criança escolhe dentro de uma panóplia que o educador oferece. E a Sandra oferece uma panóplia em vez de oferecer uma coisa só. Está bem? Mas eu tento oferecer sempre. Por exemplo, as minhas planificações deixaram de ser colocadas, por exemplo, mensalmente ou na semana anterior, porque eu não conseguia fazer isso, porque deixou de fazer sentido. À medida que nós vamos percebendo o que é importante, não é? Deixa de fazer sentido. E, no entanto, tive uma inspeção da Segurança Social em que isso me foi pedido. E eu expliquei, por A mais B, porque é que não estavam ali e como é que elas eram feitas, não é? Okay. E, portanto, isto também passa um bocadinho por quem dirige, ou quem inspeciona, ou quem depois vai ver as nossas práticas, que depois nos questiona e quando nós explicamos, muitas das vezes somos chamadas à atenção, como já fui N vezes, porque mudei a planificação e justifiquei. Porque é que mudei? Eu percebo, passa muito por quem... É verdade, passa muito. Mas olha, o que é que eu lhe digo? É assim, é um processo. Isto é um caminho a percorrer. Eu poderia dizer que estas coisas não chegam e agora, de repente, amanhã chego lá e mudei a minha prática. Faz lembrar aquilo que a Kaira dizia à tal Mafalda, que eu não sei se está aqui ou não. Tenham cuidado, agora também não chegam lá e de repente querem mudar tudo. Eu lembro-me bem dessa comunicação. Que é, nós temos de ter cuidado e temos de perceber que isto é um processo, é um caminho de construção que se vai fazendo e que se vai consolidando e que vamos adaptando, enfim. Se no seu projeto curricular ele for aberto,
e não for assim muito fechado, está aí logo metade da justificação, já lá está, já foi defendido, já foi entregue, já foi visto, enfim. A coisa depois justifica-se assim um bocadinho. Cada caso é um caso, mas só há uma forma de nós nos justificarmos, é estarmos munidos e termos noção e consciência daquilo que estamos verdadeiramente a fazer, senão não, aí então é que não nos conseguimos mesmo justificar. Temos aqui alguns contributos da Susana Reis, da nossa colega Susana Reis e da Sofia, e tem tudo muito a ver com a questão do tempo, da utilização do tempo, não é? E o construir este tipo de prendas e de materiais para oferecer aos pais em momentos festivos do nosso calendário, não é? Sim. A perda de tempo, as possibilidades que se perdem a construir estas coisas vezes 20, vezes 25, não é? Quando se podia estar a fazer algo tão importante. Eu lembro uma vez num dia da mãe, eu educador de infância em creche, num dia da mãe nós temos um jardim ótimo ali ao pé do meu trabalho, e fui com os meninos para o jardim, e andámos todos a apanhar flores, e eu disse, olha, é as flores que eles vão oferecer à mãe. Daquele dia, na altura, não andei a massacrar os meus meninos a pintar a mão, eu é que pinto a mão, eu é que meto a mão em cima da folha, eu é que faço não sei o quê, isto por causa estava ali a ler aquilo do pezinho, não sei o quê. E entreguei, e eles depois deram as flores à mãe, adoram, que é uma coisa que eles fazem. Quantas vezes eles não chegam à porta, à sala, com uma flor que apanharam logo ali à entrada para me dar a mim ou para dar a mim auxiliar. E, portanto, dei à mãe. E 2 ou 3 mães disseram, então e agora? As flores morrem e eu fico com o quê? Não é? Com aquela coisa do bem, porque estão habituadas a isto, não é? E eu parei de sorrir, porque é assim que eu faço quando falo de assuntos sérios, falo de forma séria, e disse, olha, fica com a ideia que o seu filho teve o maior prazer do mundo para apanhar as pessoas para lhe dar. E a mãe, engoliu, não disse nada, no ano a seguir acabou a pergunta, não é? E elas vão nos conhecendo também a nós. E ficou com aquilo, porque eu sei perfeitamente aquilo que estou a fazer, não é? E aquele momento foi muito mais valioso do que eu estar com um pincel, a pintar a mão do menino, a agarrar-me na mão do menino, a pôr em cima da folha, a plastificar 20 folhas, a recortar. Por amor de Deus, eu sou decorador de interiores agora ou sou educador de infância? O que é que eu ando aqui a fazer? Não é? E nós devemos mesmo questionar-nos a nós, não é? Devemos questionar-nos a nós. O que é que andamos aqui a fazer? O que é que eu ando aqui a fazer? Não é? Eu educo para quem? Educo para os pais ou educo para os filhos? Não é? Em parceria com os pais, sempre que possível, então, não é? Mas sou educador de materiais ou sou educador de crianças? Não é? Portanto, são todas estas perguntas que nós de vez em quando, é falar em voz alta. É mesmo isto, nós temos mesmo de falar em voz alta, questionar-nos em voz alta, para nos ouvirmos, muitas das vezes. E, portanto, é bom saírem daqui com estas perguntas todas, com estas inquietações, porque, acima de tudo, é isto que se quer muito, é que nós questionemos a nossa prática. E a Sandra, quando está a questionar isto, está mais perto de modificar uma prática da qual podemos... As Sandras, não é a Sandra? As Sandras, não é? Que nos podemos estar a ver que não nos revemos tanto, não é? A metodologia de trabalho de projeto tem este benefício, que é obriga-nos a ir por caminhos sempre diferentes. Mas eu já fiz o projeto dos dinossauros. Não interessa. Porque o projeto não é o que eu já fiz. Estas crianças são diferentes. Este projeto dos dinossauros que vais fazer, já fizeste há 2 anos atrás, vai ser outro. Os meninos são outros. As questões são outras. As perguntas são outras. E, portanto, foca-te neles e não te foques em ti. Não é? É um bocadinho isto. Centrar-nos de nós e centrar-nos neles. É um processo. Agora, isto é um trabalho. Agora, há ferramentas que nos ajudam. E esta, a metodologia de trabalho de projeto, ajuda-nos. Sem mínima dúvida. Está bem? Sim? Vou ver aqui umas caras. Agora estou-vos a ver. Ainda há bocadinho não via, mas agora estou-vos a ver. Não, muito hoje. Andei, o nosso tempo está-se a esgotar. Sim. Aqui estamos há 1h30. Vamos lá, desafiem-se. Estou a ver aí algumas caras cheias de vontade de participar. Sandra, aqui como... Não? Então, eu posso dar um exemplo da minha prática. Está cá. Pronto, eu posso dar um exemplo da minha prática pedagógica do semestre passado em creche. Que foi, por exemplo, a mim fez-me um bocadinho de espécie e fervilhou um bocadinho comigo quando
a educadora proíbe, entre aspas, as crianças de tirarem a mesa da casinha e de andarem com a mesa de um lado para o outro, não sei o que. Mafalda, está a ser gravado. Ok. Mas não há problema, pronto, não me preocupo com isso. Mas a questão é, porque é que nós proibimos as crianças muitas das vezes fazer aquilo que elas querem? E depois como é que nós lhes podemos pedir para elas terem autonomia e se desenvolverem? Se nós somos as primeiras pessoas a quebrar e a impor essas barreiras para que eles se desenvolvam e aprendam. E também vai bater um bocadinho numa coisa que eu vejo e que me revejo no que os professores dizem. Quando entramos numa sala que tem montes de coisas na parede e montes de tudo feito igual e 1000 coisas iguais, o tempo que nós estamos a roubar às crianças para que elas tenham outras oportunidades e para que é que elas percam por essas explorações. E eu acho que é um bocadinho isso. Eu acho que nós, enquanto educadores, devemos pensar que não podemos tirar estas mais-valias às nossas crianças e nem sermos nós as primeiras pessoas a proibi-las disto ou daquilo, ou eles fazerem tudo igual, ou deixarem que eles explorem as coisas. Porquê? Porque estamos a pensar em nós e em fazer bonito para os pais. Eu acho que não é isso o objetivo. Há várias coisas que a Mafalda pôs aí, mas eu saliento aqui uma coisa que eu costumo dizer que os educadores têm muito medo, que é partilhar o poder de decisão com as nossas crianças. Nós temos medo de partilhar o poder com as nossas crianças. Isto assusta-nos a nós. Nós temos, não é? Assusta-nos porque é fácil, parece que estamos a perder o controle do grupo. Não é? E eu costumo sempre dizer, a quem é que incomoda assim tanto ir com os brinquedos da área casinha para a área dos blocos? A quem é que incomoda verdadeiramente? É às crianças ou é a mim, adulto, que não estou a balizar bem com isto? Não é? A quem é que incomoda verdadeiramente ter 10 crianças a brincar ao mesmo tempo na área da casinha? É aquelas 10 crianças ou é a mim, adulto, que acho que aquilo já vai dar 500.000 conflitos e que não me envolvo na brincadeira? Por isso é que eu perguntava da outra vez, faz falta aos adultos envolverem-se verdadeiramente nas brincadeiras, de vez em quando, não é? Ou muitas vezes, como eu costumo dizer. A quem é que incomoda verdadeiramente? É o grupo ou é a mim? Não é? E quando eu estou a castrar isto, estou a defender o grupo ou estou-me a defender a mim? Não é? Deixo no ar. É para deixar no ar. É dúvidas que, enfim, mas é assim, é o questionamento que nos faz mudar. E ontem a Aida dizia, Mafalda, nós aprendemos também a ver aquilo que não devemos fazer, como eu costumo dizer. Exato, às vezes até aprendemos mais a ver aquilo que não nos identificamos e tiramos aprendizagens do que propriamente vermos tudo muito como deve ser e bonito. É isso exato, mesmo. Concordo consigo. Obrigada. Nada, Mafalda, obrigado eu. Obrigado, Mafalda. Estamos? Chegamos ao fim. Ok. Obrigado a todas. Obrigado ao Miguel, antes de mais pelo... Hã? Eu estava a fazer uma pergunta. Não ouvi, diz, Miguel. Chegamos ao fim, era uma pergunta. Era uma pergunta. Achava que estavas a afirmar. Desculpa. Mas acho que sim. Acho que sim. Acho que foi muito bom ouvir-te. É muito bom que haja este tipo de provocações, porque isto faz com que este choque cognitivo, estes pequenos choques, nos agitem, nos baralhem, nos façam pensar que não é tudo como nós pensamos, as coisas como nós fazemos podem se transformar, a escola pode se transformar, mas tem que haver uma grande vontade para transformar as coisas, para transformar as nossas práticas. Tem que haver um poder de fundamentação, e é o tal conhecimento que falas, sem fundamentarmos as nossas opções, sem nos munirmos daquilo que são as bases, os alicerces daquilo que pretendemos fazer, é difícil mudar alguma coisa, é difícil transformar. Agora, há que desconstruir todas as coisas que nós temos já pré-concebidas nas nossas cabeças para poder avançar. É isso mesmo. Bruno, e a ter esta ideia de é um processo. Passamos a vida a dizer, o que conta nas crianças é o processo, não é o resultado final, não é? Nós construímos o nosso resultado final através de um processo também. E, portanto, devagarinho vamos construindo
esses alicerces todos que o Miguel falava e vamos construindo a nossa prática. E é por isso que está aqui tanta gente hoje e tem estado aqui tanta gente neste ciclo de conferências que o Politécnico de Leiria, em tão boa hora, se lembrou de proporcionar. Obrigado, Bruno. Olha, eu queria-vos dizer antes de terminar que podem deixar os vossos nomes completos e os vossos e-mails no chat, ok? Num só comentário, nome e e-mail, para poderem receber um certificado. Pode ser? Um certificado de participação. Resta-me agradecer a toda a gente a vossa presença, um agradecimento muito, muito especial ao Bruno, que nos trouxe aqui. Obrigado, foi um prazer. Excelente, que nos provocou. Obrigada. Obrigado, Bruno. Obrigado, eu. Foi um prazer. E pronto, e é isto. Olha, vão dando uma vista de olhos, vão procurando, vão querendo saber mais. Eu de vez em quando vou fazendo formações, portanto, olha, quem me segue na minha página do Facebook também depois pode, se quiser saber mais um bocadinho. E quem me quiser ir chatear, o meu Facebook é profissional, portanto, quem me quiser ir chatear no Messenger ou uma coisa qualquer, sintam-se à vontade está bem? É sério. É um prazer. Obrigado, Bruno. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, até à próxima. Obrigada.